Meu nome é Ana Dannenberger, tenho 38 anos, trabalho com festas e eventos, decoração e buffet. Meu nome é Fernanda, tenho 22 anos, faço faculdade de recursos humanos. Numa certa fase da minha vida tive um câncer inicial no colo do útero. Tive HPV. Muitas vezes as nossas prioridades giram em torno dos nossos afazeres mais imediatos e acabamos deixando de lado atos simples que podem cuidar da nossa saúde. O câncer de colo de útero é um desses problemas que pode ser evitado. Se diagnosticadas precocemente, as lesões que antecedem o câncer podem ser tratadas e evitam em 100% dos casos o desenvolvimento da doença. No caso do colo do útero, sabe-se hoje em dia, pelo avanço da ciência e pela biologia molecular, que ele desenvolve-se a partir da infecção de um vírus que se transmite por contato sexual. E esse vírus, que ele tem um poder de malignização, ele vai agindo aos poucos e sem sintomas para a mulher. O HPV são vírus capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. As infecções mais comuns na região genital são verrugas ou condilomas acuminados, conhecidas como crista de galo. O HPV também pode causar lesões no colo do útero, que podem evoluir para o câncer do colo de útero sem manifestar sintomas. Eu, por 8 anos, fui cabeleireira. Quando a minha filha fez 15 anos, eu contratei um buffet, uma decoração. Não fiquei satisfeita, não foi aquilo que eu esperava que fosse. Então, daí pra frente, eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas se sintam satisfeitas, porque é um momento único. Eu acordei de manhã e resolvi, eu vou fazer isso, e fui lá e comprei as coisas e comecei a fazer. Como é que foi para ti ter o diagnóstico de câncer? Não vou te dizer assim, ó, eu me apavorei, não sou uma pessoa apavorada. Né? Tudo vai muito do médico, da maneira que ele te fala, né? O meu médico disse, Ana, deu um probleminha, a gente vai ter que resolver. Eu disse pra ele, tem solução? Ele disse, tem. Eu disse, então vamos à solução. Dentre os cânceres femininos, câncer ginecológico, o único que pode ser eliminado com problemas de saúde pública é o câncer do colo do útero. Porque tu podes fazer o controle em 100% das situações. E nenhum outro tipo de câncer ginecológico, e isso é possível. Tinha ido no médico, porque eu tava com alguns problemas, daí ele foi muito franco comigo, ele falou, eu vou te pedir uns exames e eu acho que é HPV, é um pré-câncer, ele falou assim. Daí aquilo, a princípio, não me chocou muito, mas chocou muito a minha mãe. A pressão da minha mãe me deixou, junto com ela, muito apavorada. Então, eu nunca, assim... Não entrou em desespero? Não. Ele foi bem claro comigo que era um câncer de estágio inicial, que eu talvez precisasse fazer a quimioterapia, talvez precisasse fazer a rádio, né? Que isso tem consequências da tua imagem, né? Cai o teu cabelo e tudo, né? Mas como eu já te falei, eu sou muito aventureira, eu já rapei a minha cabeça sem ter que fazer isso. Então, não tem problema nenhum. E como não traz sintomas, então se a paciente não faz os exames de prevenção, muitas vezes ela é surpreendida já tendo um processo malignizado, um câncer instalado. E depois que ela tem um câncer na sua forma assim mais desenvolvida, infelizmente 50% das mulheres acabam falecendo. A primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa foi entrar na internet e pesquisar sobre o assunto. E realmente na internet fala que se tu não tiver o devido cuidado, não acompanhar, o que não ia ser o meu caso, obviamente, pode sim se transformar numa coisa grave. O câncer de colo de útero não causa sintomas no início do seu desenvolvimento. Por isso é tão importante fazer o exame Papa Nicolau a cada 3 anos.
E a gente estava olhando aqui os teus exames, porque a gente sabe que o câncer de colo de útero, uma das vantagens é que ele começa lentamente com aquelas lesões que a gente chama de precursoras, né? Que antecedem o câncer e que essas lesões que podem ser detectadas pelo exame preventivo. Sim. E tu, pelo que eu estava olhando, tu teve a lesão no estágio mais avançado, que seria o equivalente a ter um câncer no estágio bem inicial. Isso. E antes de ter o câncer, tu já sabia do HPV e dessas coisas todas? Não, porque o HPV é um mito. Todo mundo fica assim, ai, HPV, ai, ninguém fala a respeito. Sim. Todo mundo tem e ninguém conta. Né? Então daí tu não consegue saber informações sobre o que é, sobre de onde vem, sobre como é que acontece, né? Tem o HPV, que é o papiloma vírus humano, que é um grupo de vírus muito grande que atinge inclusive animais e várias partes do corpo humano. Existe um grupo desses papilomavírus que podem atacar o trato geniturinário, tanto feminino quanto masculino. E o que acontece? Esse papilomavírus pode infectar o colo do útero e, em alguns casos, na minoria deles, fazer alterações no DNA da célula do colo do útero, levando ao desenvolvimento do câncer. Esse câncer, ele não se desenvolve rapidamente. É um câncer que pode levar de 1 a 15 anos para o seu desenvolvimento. Isso é, ele tem um longo período de lesões precursoras, facilitando o diagnóstico e o tratamento. Então, dos 15 aos 22 anos, tu não fez o exame de rotina? Não. Tá. Então, é importante fazer com frequência determinada, né? Por quê? Porque aí tu pega bem no iniciozinho, né? Talvez as lesões fossem menores, talvez desse para tratar mais fácil até. E hoje em dia sabe-se que existem mais de 200 tipos de HPVs. Porém, os que causam malignização é em torno de 1,5 dezena. E desses, 2 são responsáveis de cada 4 casos de câncer do colo do útero, 3 é responsável por um tipo específico de HPV que foram numerados na sua identificação quando se fez o genoma do vírus. Então, é o HPV 16 e o HPV 18. A minha mãe se revoltou contra mim, né? Se revoltou? Contra mim, por eu ter a doença, assim. Ela ficou bem revoltada. Como assim? E com meu namorado na época também, muito revoltada. Ele não podia nem entrar aqui em casa. Porque, me explica melhor. Porque a associação das pessoas é assim, ó. Pelo menos comigo e com as minhas amigas é assim, ó. Eu tô com HPV, foi o meu namorado que me passou. Se não é o meu atual, foi o último. Só que não é assim. Não é assim. Eu posso ter isso dentro de mim há não sei quanto tempo e isso só aparecer depois de, sei lá, pode aparecer com 1 ano, mas pode aparecer com 10, 5. É indiferente. A lesão precursora e o câncer do colo do útero não se desenvolvem no exato momento que a pessoa se infectou pelo HPV. Ela pode ter se infectado pelo HPV hoje e levar de 1 a 8 anos para desenvolver uma lesão precursora do câncer de colo ou de 1 a 15 anos para desenvolver um câncer de colo. Portanto, o diagnóstico de uma lesão precursora do câncer de colo, quer dizer, uma lesão induzida pelo HPV, não necessariamente confirma uma infecção pelo HPV naquele momento. Portanto, muitas vezes, o parceiro desta paciente que passou para ela pode ter se infectado em relações muitos anos anteriores e passar para ela o vírus naquele momento, assim como a mulher que está apresentando a lesão precursora neste momento pode ter se infectado há vários anos atrás. Usar a camisinha é a melhor forma de prevenir o HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, ela evita uma gravidez indesejada. Você pode pegar a camisinha gratuitamente nos postos de saúde. Além disso, ela é vendida a preço de custo nas farmácias populares. Alguns postos de saúde têm a camisinha feminina disponível para as mulheres. Que tu acabou saindo um pouco da regra, né? Porque tanto que a recomendação do Ministério da Saúde é que uma mulher que tenha 3 preventivos normais possa passar a fazer o preventivo não uma vez por ano, mas possa espaçar. E no teu caso tu espaçou e aí acabou detectando, Sim, né? O certo é fazer 1 vez por ano. Faça 1 vez por ano. Não deixa para fazer no outro ano. Sim. Faz 1 vez por ano. Não custa nada, vai ali, não dói nada. Qualquer posto de saúde faz. A gente espera que uma mulher com vida sexual ativa
durante a vida ela tem a chance de ter contato com algum tipo de HPV em até 70% dos casos. Então a gente pergunta, ter HPV é normal? Quase sim. Por quê? Porque se a maioria das mulheres vai ter contato com esse vírus, a gente não pode considerar a infecção pelo HPV uma doença. A melhor forma de evitar o câncer de colo de útero é fazer regularmente o pré-câncer. Também conhecido como Papa Nicolau, trata-se de um exame simples e, para a maioria das mulheres, indolor. Ele pode ser realizado nas unidades de família do seu bairro ou então em outras unidades do SUS. Todas as mulheres sexualmente ativas devem fazer o Papa Nicolau, principalmente aquelas entre 25 e 59 anos. No início, o exame deve ser feito anualmente, mas após 2 exames consecutivos normais, ele poderá ser feito a cada 3 anos. Mas lembre-se, tão importante quanto fazer o exame é buscar o resultado, pois caso seja necessário, o tratamento será logo iniciado. Essa é a carteirinha que o SUS criou para ajudá-la a lembrar do exame Papa Nicolau. Pegue a sua no posto de saúde e fique atenta às datas do exame. Eu fui fazer minha biópsia sozinha. Sim. Não contei para os meus familiares assim, é um câncer. Sim. Eu disse, não, tô com um probleminha, vou resolver. Como é que foi pra ti? Fui lá, eu fiz a biópsia, eu saí da biópsia e fui no shopping. Eu tinha umas coisas pra resolver, fui lá, pagar umas contas, resolver umas coisas. Não dói, tu não sente nada, Sim. é tranquilo, né? Não é assim, ai que horror, vão me tirar um pedaço. Não vão te tirar um pedaço. É uma coisa mínima, Sim. tu nem percebe. Não te doeu? Nada. Nada. Eu não sei assim a opinião geral, mas na minha opinião o câncer, ele realmente é uma doença que tu fica com as células, ele pode voltar, né? Ele tem uma série de consequências, né? Mas eu acho que a maneira qual tu lida com ele é o que vai te dizer se tu vai ficar muito ruim ou se tu vai melhorar. O câncer de colo de útero é o segundo mais comum entre as mulheres no mundo todo, mas ao contrário da maioria dos outros cânceres, ele pode ser prevenido. O tratamento precoce das lesões causadas pelo HPV pode interromper o desenvolvimento da doença. A forma mais efetiva de diagnosticar essas lesões é através do exame Papa Nicolau. Você faz esse exame regularmente? Normalmente é uma vez por ano. Faço todos os anos. Sempre eu vou para o ginecologista para evitar, nem só câncer de útero, né, como outras doenças também. Não, eu dou conselho para a pessoa fazer, né? Mas, aliás, eu até já levei uma prima minha que mora lá no interior. Mandei ela fazer, eu fui com ela fazer, porque ela não queria, não vou fazer não, acho que é vergonha também, né? O Papa Nicolau é um exame que foi criado por um grego, Jorge Papa Nicolau, há mais de 50 anos, e ele consiste na retirada por uma espátula, um palitinho de madeira, ou o que se utiliza mais hoje, por uma escovinha totalmente indolor, de secreção que se acaba do colo do útero, que na realidade pega células, é feito um pequeno raspado do colo do útero, esse material colocado numa lâmina e aí ele é mandado para o laboratório. No laboratório essa lâmina é colorida, é corada e aí se vê o tipo da célula, a morfologia da célula, se tem células pré-malignizadas ou não. Infelizmente, o Brasil não conseguiu ainda controlar a mortalidade do câncer de colo uterino. O que quer dizer isso? Não conseguiu reduzir a mortalidade. Isso é importante? Isso é muito importante para o câncer de colo uterino, porque é uma doença evitável. Existe até câncer que está matando mais do que o colo do útero. Porém, nós sabemos que temos ainda poucas alternativas para evitá-los. Mas, no caso do câncer do colo uterino, nós temos alternativas, então passa a ser muito importante agir. Então, infelizmente, os dados nossos oficiais demonstram que nos 20 anos, apesar de tudo que foi feito exame Papa Nicolau, nós não conseguimos ter globalmente uma redução da mortalidade, ainda que em algumas regiões do Brasil, principalmente nas capitais, já se observou uma redução da mortalidade. Outra forma de combater o câncer, que vem ganhando espaço nos últimos anos, é a vacina contra HPV. Porém, eu acho que tem uma trajetória ainda que precisa ser percorrida, né? Entre elas, conhecer mais sobre a vacina,
os custos da vacina para ser utilizada na população de maneira geral, o custo da vacina, o custo de uma dose precisa reduzir. Talvez obter uma vacina mais estável para aguentar chegar no interior sem se degradar, sem comprometer a sua atividade. Então tem algum desenvolvimento que a vacina ainda precisa ter para ela ser de maneira muito consolidada um instrumento forte de prevenção. A tua filha fez a vacina? Sim, fez a vacina. Porque assim, ó, não é uma vacina assim, ó, que esteja assim, para todos ainda, né? Porque ela tem um custo um pouco elevado, né? Mas se Deus quiser, ainda vai ter para todo mundo. Sim, sim. Agora surgiu essa outra vacina também. Agora, sexta-feira, eu faço essa vacina. Ela não vai me imunizar totalmente, porque eu já tenho o HPV. Então, ela vai me imunizar 70%, que para mim é ótimo. Sim. Ótimo. Porque eles são vários tipos, né? 6, 8, 18, uma coisa assim. São vários tipos, né? E são vários tipos de HPV e nem todos os HPVs causam câncer. Sim, né? Sim, nem todos E uma causam. pessoa que tem o HPV, mesmo que tenha o HPV que cause câncer, pode ou não desenvolver câncer. Sim. Por isso que a vacina é algo que ainda não é 100%. A indicação da vacina para o HPV, ela é para todas as mulheres, mas quem pode tirar o maior proveito dessa vacina? São as mulheres que ainda não iniciaram atividade sexual. A vacina contra o vírus HPV não protege contra todos os tipos de vírus. Por isso, mesmo que você opte em fazer a vacina no sistema privado de saúde, é importante seguir fazendo o Papa Nicolau regularmente. Então, Ana, a gente sabe que mesmo tu tendo optado por fazer a vacina, existe uma importância muito grande de continuar fazendo o preventivo sempre, né? Continuar. Sim. O preventivo tu tem que fazer sempre, uma vez por ano, isso é regra, até morrer. Vou fazer sempre. Não tem idade, não tem... O ideal é fazer sempre, sempre, sempre. Uma vez por ano, sempre. Não tanto só o preventivo, como também o exame da mama, né? Sim, as duas. Então, tanto um quanto o outro, né? O importante é tu fazer sempre, né? O tratamento é simples se for lesão precursora. Tá? Cada vez mais, à medida que nós estamos conhecendo melhor as características das lesões precursoras, com maior segurança nós estamos adotando um tratamento menos agressivo, ou até nem se trata. Determinadas lesões hoje nós acompanhamos sem tratar, porque a maioria delas regride espontaneamente. Isso evita até que façamos intervenções, fazer uma conização ou outros procedimentos que são bastante simples, num percentual pequeno de mulheres pode provocar alguma complicação. Que daí quando eu peguei o exame que eu vi que eu estava com as lesões no colo do útero. No colo do útero. Tá. E aí o que vocês fizeram? Daí, de imediato, a gente já marcou um dia pra gente fazer o procedimento de cauterização. Daí ele me explicou que ele ia cauterizar em forma de espiral o colo do útero e que as berruguinhas que eu tinha por fora ele ia cauterizar também e que aquilo ia cessar. E que eu ia ter que acompanhar, né, com o exame e tudo mais, sempre pra ver como é que tava o colo do útero, se ia cicatrizar direitinho, se aquelas cascas iam cair, ia ficar tudo bem, ou se eu ia voltar a ter problema. Daí eu teria que ficar acompanhando. Daí eu vim pra casa, tive uma recuperação tranquila, é um dia só de repouso. Então, no teu caso, Ana, a indicação de tratamento foi, como era um câncer em estágio bem inicial, foi a retirada do colo do útero, mais uma parte ao redor. Isso, e continuar fazendo os exames, né? Aí os exames foram feitos de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois retornou uma vez por ano. E aí É importante fazer os exames, porque não é só ir lá e fazer a cirurgia. Tu vai lá fazer a cirurgia, vai pra casa. Se tu não fizer os exames pra te saber como foi a tua cirurgia, como é que tá procedendo o teu caso, não vai adianta fazer cirurgia. Porque muitas vezes até a gente sabe bem o que tá acontecendo depois do resultado da cirurgia, né? Lógico, que pega a peça e estuda e vê o que é que estava se passando. Então é importante que faça o acompanhamento, né? Fez a cirurgia, faz o acompanhamento. Sim. E felizmente no teu caso, então, não foi necessário fazer a retirada completa do útero, fazer radioterapia, quimioterapia, nada disso foi necessário. Nada disso. E como é que foi a recuperação pra ti dessa cirurgia? Pra mim foi ótimo. Numa semana eu tava tranquila. Como é que foi, Franciele, pra ti quando a mãe teve o diagnóstico de câncer? Foi bem rápido, não deu muito tempo assim, logo fez o tratamento, tudo, mas então foi bem normal.
Não te assustou? Não teve nada assim de... Não, foi bem normal mesmo, assim. Ela fez o tratamento logo em seguida, já ficou boa, então não teve muito susto. Não. E mudou alguma coisa na tua vida depois, assim, no sentido de tu te cuidar mais ou alguma coisa assim? Ah, sim, sempre tem. Já fiz as vacinas preventivas, né, que é pra prevenir já o que ela teve e sempre num pé atrás, né, não confiando tanto assim. Sim. O nível primário seria a gente evitar o contato com o HPV. Como isso poderia ser feito? Com o uso de preservativo em todas as relações sexuais, desde o início da relação sexual, o uso da vacina, que preveniria também a infecção pelo HPV, e ainda viver bem, ter o nosso sistema imune fortalecido, ter uma boa alimentação, uma vida sem estresse, uma vida com atividade física, que traria um sistema imune mais capaz de expulsar esse HPV do nosso corpo. O que tu fez foi tratar as lesões, né? Isso. A gente não trata exatamente o HPV, porque o HPV é um vírus e ele tá no sangue, né? Como se diz, ele tá espalhado ali por todo aquele tecido. Né? Onde ele criou essas lesões, a gente queima ali para que essas lesões não progridam, né? Mas vai ter que manter esse controle, porque a gente sabe que tu tem o HPV, né? E que pode voltar. E pode voltar. Depende da imunidade, depende do tipo de vírus. Foi a questão que ele falou, que o HPV, ele tá no sangue, o que a gente tratou foi as feridas, né, no colo do útero, mas que o HPV tá no meu sangue e que sempre que a minha imunidade baixar, que eu tiver uma queda de imunidade por uma gripe ou por qualquer outra causa que a minha imunidade venha a diminuir, eu posso sim voltar a me incomodar. Se eu tenho HPV, vou ter câncer do colo do útero? Não, a maioria das mulheres que têm atividade sexual, em alguma época da vida, vai ter contato com o HPV. Pode ser um HPV de alto risco, um HPV de baixo risco, mas ela vai ter contato. Isso não quer dizer que ela vai desenvolver o câncer de colo. O câncer de colo, para se desenvolver, precisa de uma infecção pelo HPV que o corpo não conseguiu tratar. Gestante pode fazer o exame preventivo? A gestante deve fazer o exame preventivo. Porém, a gestante, ela vai ser atendida e sempre é uma oportunidade ter uma mulher no sistema de saúde para coletar o Papa Nicolau, seja por qualquer motivo que ela vá. Porém, ela vai se encaixar nas normas do Ministério. Se ela já tem um Papa Nicolau deste ano, ela não precisa colher de novo. Se ela nunca colheu, essa será uma ótima oportunidade para iniciar o rastreamento. Uma pessoa que teve câncer do colo do útero pode ter filhos? Sim, porém, se essa pessoa teve o câncer de colo de útero em estágios iniciais. Em estágios iniciais, podem ser feitos procedimentos cirúrgicos que retiram apenas o colo do útero e o paramétrio e os linfonodos acometidos pelo câncer. E não há necessidade da retirada de todo o útero e nem dos ovários. Quem teve câncer do colo do útero pode ter relações sexuais normalmente? Sim, a mulher que teve câncer de colo do útero pode ter sido tratada tanto com procedimentos cirúrgicos quanto com rádio e quimioterapia. Ambos os métodos preservam a vagina, a vulva e todo o órgão genital externo da mulher. Portanto, a sua atividade sexual será normal, igualmente prazerosa do que antes do tratamento. Os homens também precisam fazer exames de HPV? Não existe um rastreamento para o homem, para detectar o HPV no homem. Porém, se o homem apresenta lesões na pele do pênis, como verrugas, como áreas esbranquiçadas, o homem deve procurar o urologista ou o centro de saúde com o médico generalista para atendê-lo. Não há necessidade de um programa de rastreamento, mas qualquer sintoma que o paciente tenha, ele deve procurar o serviço de saúde. Ser saudável, levar a vida da melhor forma possível, fazendo sempre o que a gente gosta e cuidando sempre do nosso corpo. Ser saudável é viver bem com responsabilidade, sem exageros. Mas também não deixar de fazer as coisas que gosta, só não ter exageros. Eu não sei se é a opinião geral, mas na minha opinião, o câncer, ele realmente é uma doença que tu fica com as células, ele pode voltar, né? Ele tem uma série de consequências, né? Mas eu acho que a maneira qual tu lida com ele
é o que vai te dizer se tu vai ficar muito ruim ou se tu vai melhorar. Tu não pode lidar com ele que nem um bicho de 7 cabeças.